Esporte Clube chegou a vez. E lá vamos nós, não é, Romauro? Um grande abraço a todos os ouvintes, eu diria telespectadores. Muito obrigado por estarem conosco permanentemente nessa programação de esportes que fala 95% do futebol paranaense. Já falei aqui, e essa é a maneira com que nós chegamos para fazer esse trabalho. Não é fácil, para nós não é fácil, pelo momento que vive o futebol paranaense, principalmente a dupla atletismo. Um dia atrás nós estávamos falando do Paraná, vamos ver o que vai acontecer. Nós não podemos ficar aqui numa expectativa permanente se vai ou não vai. A gente exige mesmo em relação ao lado profissional. É a SAF que deva colocar os melhores que eles podem. Tem dinheiro, traga o melhor. Os jogadores que são contratados têm que entender a filosofia do futebol do Paraná. Hoje estamos aqui com o nosso glorioso Edemar Anuzek, Zé Domingos, Mion, dizendo que o nosso lateral direito, Eduardo Vieira, foi fazer uma brincadeirinha de pelada aí com o time do bairro dele e machucou o joelho, Zé. E aí nós estamos lá, mas... Está contundido. Ele não está, mas tem uma pessoa que só viveu a vida falando de árbitros de futebol. Escrevia para a CBF, acho que até da CBD. Escrevia aqui na tribuna, que é o Valdir de Córdoba Bicudo, que está aqui a nosso convite. Foi árbitro, pode falar, árbitro viveu de ponta. dramas lá. E pode dizer para nós, daqui um pouquinho, Valdir, respira para falar calmo. o que está acontecendo nessa arbitragem. Nós somos num tempo de laboratório, mas hoje está todo mundo reclamando. Quer dizer, não tem diretor, técnicos são todos mandados embora. Estava falando aqui agora com você, não é, Zé, sobre o Carilli. O Carilli era um promissor técnico, Edemar, e de repente cai aqui, cai ali, entrou na roda viva. Olha, como é que um técnico... Bom, ele já foi campeão no Corinthians, andou para cá, para lá, para... Ele aceita o Goiás na ânsia do quê? Estão exigindo lá dele... Há um tropeço, ele já sai do entre os quatro para salvar um clube, um time que vinha já mal. Então, que se fizesse, aí o dirigente faz o quê? Vou limpar, né, Zé? O dirigente é assim, vou limpar a minha cara e vou colocar um outro. Agora, a mercadoria que os caras falam e a camisa do Goiás, que já tivemos grandes times, também vem sofrendo percalço. Eu quero analisar tudo isso e hoje eu vou abrir um espaço para todos nós, seleção brasileira. Não, espera um pouquinho, seleção, que nós vivemos isso, correndo atrás, em todo lugar do mundo, que coisa que está, é lamentável o que está acontecendo. Meus cumprimentos ao seu José Domingos. Um abraço ao senhor, à senhora, a todos que nos acompanham. Você fala do Fábio Carilli. Eu recordo do Fábio jogando no futebol paranaense. Jogou no nosso querido Paraná Clube, um excelente lateral, ganhou títulos, passou pelo Curitiba, com títulos também, uma brilhante carreira, um excelente jogador de futebol, um excelente caráter. Eu tive o prazer em conhecê-lo, conviver com ele. E quem está com ele é o volante que é do Curitiba também, que jogou. Sim, é o auxiliar dele, direto, auxiliar né? dele. Mas o Fábio... Cuquinha. Que jogou futebol, exato, jogou bem também. Cuca, né? O Cuca, que jogou aqui na Suburbana também. Isso. É outro Cuca, não é o Cuquinha, irmão do Cuca, não é? É o outro Cuca que jogou no Paraná Clube também, mas jogou com o Fábio, inclusive, no Paraná Clube, o Cuca, volante. E o Fábio Carilli, eu imaginava que ele seria um treinador de alto nível. Esteve fora do país, mas agora no retorno ele não mais se encontrou, vive mudando de clubes. Discípulo agora, do Tita, né? Deixa eu lembrar nosso só, querido Santos, Vitória, sim. Agora bem pouco um outro time que ele saiu também, e agora ele veio não se pro Goiás. firmou, ele não se firmou em lugar nenhum, esteve no Rio de Janeiro também, não se firmou. Mas com relação ao clube que ele assumiu agora, o Goiás, ele vai enfrentar o desafio de o Goiás ter entrado em queda e uma sequência de jogos
uma sequência de jogos, ele só vai enfrentar adversários que entre estão os na cinco, briga, cinco estão na brigando. briga Bem para lembrado. subir. Então, o Mion, um dia destes, abordava aqui neste programa esta situação do Goiás. É um desafio grande para o Carille. Eu, com toda a sinceridade, ainda hoje, observando detalhes, acho que o Goiás dificilmente vai subir. Ele A caiu equipe muito. Outros caíram, levantaram. Caiu muito e outras equipes estão aí bem encaminhadas para subir. Acho que o Coritiba, mesmo com esse recente percalço, o Coritiba perdendo a próxima partida, Esse é um jogo. ainda o Coritiba seguirá líder. Esse é um jogo de arrepiar que nós vamos falar, hein? Seguirá líder, mesmo ele perdendo o Atletiba, seguirá líder. Agora, o Atlético, se empatar com o Coritiba... Temo por esse problema. Lamento dizer que daí dá o adeus mesmo. Não tem condições. Este empate contra o Avaí aliás, nós temos a foi imagem um aí, desastre, não. nós temos uma imagem aí do jogo. Um desastre total. Lamentável. Desastre maior ainda ao final do jogo, aquela confusão, aquela parafernália, aquela vergonha. E 2 jogadores do Atlético entraram na pilha do César, o goleiro adversário, que jogou aqui no Coritiba. O César, que foi um bom jogador na partida, fez defesas sensacionais. O César, o Coritiba, o Coxa é melhor. E eles se queimaram, foram para cima. Expulso o Mendonça, que não tem sido titular, mas é um bom jogador, e expulso o Teran, que é um senhor zagueiro e que foi um dos grandes nomes do Atlético na partida. O Atlético se sente prejudicado para o seu próximo compromisso com o Teran de fora. Teran de fora. Aliás, eu soube, não é? Mion. É lamentável. Demar, eu soube que o Petralha acordou, não sei se é tarde ou não, deu de dedo lá no CO, deu em todo mundo, mas a Inês já é morta. Eu acho que demorou demais. Ainda tem tempo pro Atlético. Demorou. Eu tô já agora, olha, mais do que nós defendemos aqui, Zé, eu já tô recuando. Como você disse, vai ter que ganhar o clássico. E não vai resolver. Porque o Novo Horizontino está aí. Fala aí, Novo Horizontino, Chapecoense, Criciúma. Remo chegando. Olha, ele traz uma notícia que depois saiu aquele português que veio aqui enganar. Já ganhou 5. Fala aí, Guto Ferreira ganhou 5. O Guto Ferreira que assumiu no lugar do português lá. Ganhou 5. Mion já tem os números aí, mas eu queria falar sobre isso. Capitão, um abraço. Minha satisfação de estar com vocês aqui mais uma vez. A grande verdade é aquilo que eu tenho comentado, não é de hoje. Troca técnico como se troca de camisa nos clubes de futebol do Brasil nos dias de hoje. O grande problema não são os técnicos. A falta de qualidade dos jogadores. Aquilo que eu tenho falado, o Brasil deixou de ser protagonista, virou coadjuvante há muito tempo. Faz tempo. Esse é o grande problema. Não temos jogadores de qualidade. O técnico quebra a cabeça, o técnico prepara o time, organiza jogadas, forma de jogar, ensaia sistemas de jogo e na hora os jogadores não executam. Vai fazer o quê? Você vê, por exemplo, no jogo de ontem do Santos, que foi um bom jogo contra o Corinthians, os gols como é que aconteceram do Santos? O primeiro foi cobrança de escanteio, gol de cabeça. O Corinthians fez um gol na cobrança de escanteio. O Santos fez o gol na cobrança de pênalti. Não se vê mais jogadas com a qualidade individual dos atletas, partindo para cima do adversário, driblando, entrando na área, ou chutando com qualidade. Isso se vê com muito pouca... Mas no jogo do Santos ontem teve um golaço, hein? E numa jogada... O Barreal fez um gol. Mas eu me refiro à qualidade dos jogadores de futebol do Brasil de uma forma geral. Nós temos 2 times, né? Verdade, vamos falar, Palmeiras e Flamengo, esquece. Mas para reforçar o que está argumentando e muito bem o Edmar, quantos jogadores brasileiros do Santos no jogo de ontem? Dá tempo. 3. 3 jogadores. Os restantes, todos de fora. Nós estamos falando sobre isso, está falando de futebol brasileiro, o Mion pode entrar nessa do Ancelotti, porque nós vamos aqui discutir modo de falar, Atletiba. A repercussão Hidalgo do exterior... Não, eu sei, e é por isso negativa. Nós não colocamos isso, mas vamos colocar, porque foi um absurdo. 2-0, mudar e tomar 3, vem todo mundo. E é longe a viagem, hein? Se não tivesse dor de cabeça, é brincadeira. Mas isso para provar, viu, capitão? Isso para provar que o problema não é só o técnico. O grande problema continua sendo a falta de qualidade dos jogadores.
É o que a gente viu na seleção brasileira, é o que a gente tem visto no Coritiba, é o que a gente tem visto no Atlético, no Operário Ferroviário, em todos os times de futebol do Brasil. Mas em termos de seleção, você tem os melhores. Eu não vou, tudo bem, o Ancelotti está chegando, nós aplaudimos, ele é maior que todos os jogadores, mas ele já lá na Bolívia, ele levou uma burdoada, agora vem tonto. Ele disse para todo mundo que tem 70 jogadores. Você está falando que o nosso futebol não tem toda essa qualidade, para que perder tempo com 70 jogadores? Capitão, nós não temos 11 para formar uma seleção de peso. Então treina um time só. O Coritiba não tem 11 para fazer um time de qualidade. O Atlético não tem 11 para fazer um time de qualidade. Tem no máximo, vou enumerar aqui, Coritiba, Atlético e Seleção Brasileira não tem mais do que 6 jogadores de qualidade para formar uma equipe em condições de realmente mostrar futebol de qualidade. Nós levantamos o assunto, você está à vontade para falar o que você quiser. O Ancelotti pode ser e a Seleção Brasileira, e como também o Atletiba, e nós vamos falar com um outro assunto, né, Zé? Outro assunto que é arbitragem. É triste. Que é triste, e trouxemos alguém que viveu lá. Todo árbitro correu na rodoviária levando laranjada. Não é? Saia de camburão, porque ninguém vestido de polícia. Polícia, sai pelo canavial. Esse é árbitro consagrado. Mas, meu caro Mion, tudo bem? Tudo bem, capitão. Um abraço ao querido Bicudo. Prazer recebê-lo. Zé, Edmar. Claro, Edmar. Olha, se inscreva no canal. Mete o dedão para cima, clica ali, o positivo, o like ou joinha, como você quiser. E muito obrigado, você de casa, pelo apoio. Capitão, o Ancelotti está sendo uma decepção para mim. Porque eu pensei que ele assumiria a seleção e quebraria essa máfia da CBF, que é um supermercado de jogadores. A camisa da seleção se tornou uma vitrine. Precisamos vender um determinado jogador. Convoca na seleção e dali 2 meses pode apostar, ele vai ser vendido. Todo mundo se 70, grana. Você falou muito bem, capitão. 70 jogadores. Não temos, né? Hello! Estamos a 8 meses da Copa do Mundo. Fazer testes é para 2, 3 anos antes da Copa. Zé, 6 meses, 7 meses. Ele teria que ter. A seleção pronta, né? Ele teria que ter pelo menos um grupo de 20 e deixar 6 vaguinhas abertas para possíveis mudanças. Não, a gente pode falar muito e tal. E Edemar só para foi concluir, companheiro para chegar nisso. Quem teve a oportunidade de viajar com as seleções, as várias que nós tivemos do Brasil, chegava meses antes, estava montado o time. Exatamente. Estava montado. Teve um jogo. Capitão, o Beraldo pode jogar na seleção, esse Carlos Augusto pode jogar na seleção, esse Fabrício Bruno. Vamos combinar, nós estamos falando de Copa do Mundo para enfrentar a Alemanha. E mataram vários jogadores já, né? Ah, por favor. O Beraldo nem titular do PSG é garoto, está começando. A seleção brasileira é uma vergonha e me causa espécie ver, Bicudo, que o Ancelotti está no mesmo jogo. Ele não está formando um grupo até agora, ele está convocando, fazendo testes. E agora tem um seguinte, ninguém está buzinando, agora é ele, hein? Ele já viu jogos. Mas será que não está? Ele entrou na política dos caras, viu? Eu acho que entrou na política. Se ele fez errado, porque ele veio com a bandeira branca da torcida brasileira. E tem um detalhe. Ele não veio liberado? Faz o que você achar melhor. Agora, ninguém vai buzinar para pôr lateral esquerdo aqui. Mas, capitão, uma coisa muito legal, assim, que vem dentro do discurso da gente. Técnico é importante? Claro que é. É importante. Ancelotti é um dos 3 maiores ou melhores técnicos do mundo. E não é de hoje. Adiantou colocar Ancelotti com a qualidade técnica. A cara do Ancelotti, quando o Japão virou. Porque eu não me lembro do Ancelotti tá ganhando de 2-0 e levar uma virada de 3 a maior vergonha pro Japão. A maior vergonha de um jogador de futebol, de um time de futebol, Zé, é esse tal dos 2-0 e virar de 3-2. Isso é a maior vergonha. Dizem que é o marcador mais perigoso que tem o 2-0. E é a maior vergonha. E tomar uma virada do Japão, que é um bom time.
Mas não foi para uma França, não foi para uma seleção de ponta, Não. né? Foi uma seleção intermediária, que tem marcado presença em Copas do Mundo, mas tá ganhando de 2-0, capitão. E levar 3 gols. negócio, O Ancelotti deve ter mordido, O técnico lá, ele olha, tem os mesmos 18, não tem ninguém enche o saco, ele tem aquele time. E outra Aqui não, coisa, nós capitão, temos que ter, nós vamos aturar. Tem 70 jogadores no Brasil para jogar? Claro que Não, Então, claro para que que não. perde tem tempo? tempo, capitão. Eu tô É falando jogador aqui, de qualidade. Para fazer uma seleção brasileira hoje, nós não temos nesse momento mais do que 6 jogadores de qualidade. Isso. 6. Está sendo O gentil, hein? Atlético a mesma coisa, o Coritiba a mesma coisa. Isso eu estou falando, faz tempo. Em 1997, Capitão Hidalgo e eu fomos fazer 2 jogos da seleção brasileira. A seleção brasileira com o Ronaldo Fenômeno. Foi, na sequência, tinha sido em 95 campeão da Copa Umbro na Inglaterra, nós estávamos lá. E depois foi decidir em 98 a Copa do Mundo na França, perdeu a final para a França. Mas tinha um belo time de futebol. O primeiro jogo foi em Seul contra a Coreia do Sul. A Coreia tinha um time qualificado. O Brasil teve dificuldade, ganhou por 2-1, que arrumaram um pênalti que o Ronaldo Fenômeno fez o gol da vitória do Brasil. Saímos de lá, fomos a Osaka. O Brasil jogou contra o Japão, que tinha um time qualificado também. Metemos 3-0. Foi sim. Na Copa Umbro, na Inglaterra, em 95, o Brasil jogou em Liverpool. Nós estávamos lá. Contra o Japão, também meteu 3-0. O Brasil jogou a sua 14ª partida contra o Japão. Venceu 11 e tinha empatado 2 e perdeu a primeira partida na história contra uma seleção, contra a seleção de jogadores novos. Levantou-se a bola da seleção brasileira depois do 5-0 em cima da Coreia. Nós jogamos contra o time de jovens jogadores que estão iniciando a seleção da Coreia. Aí nos jornais da Europa já dizia, o Brasil mostrou que é sério candidato ao título mundial. Veja o que os jornais publicaram depois da derrota contra o Japão. Não é bem assim. Temos que repensar um pouquinho, os jornais escreveram, porque o Brasil mostrou numa partida contra uma equipe de pouca qualidade e goleou. E quando tinha com as... Porque tem o detalhe seguinte, o cara fala, mas Demar, peraí, mas o Ancelotti aproveitou os jogadores que ele tinha convocado para dar chance a cada um. Mas se o jogador, quando é convocado para a seleção brasileira, o cara está no banco de reservas ou no time e tem a oportunidade de jogar, tem que mostrar qualidade. Não tem. Não O tem, capitão estava trabalhando. Mata todo mundo. O capitão estava trabalhando e eu mandando mensagem, atrapalhando ele, e transmitindo o jogo Corinthians e Santos pela rádio. Quer ver uma coisa? Quando o Brasil perdeu, vamos pegar o sub-20, o que é preocupante. Nós não temos jogadores atualmente e os jovens também um bando de jogadores de média qualidade. O Brasil perdeu para Marrocos, todo mundo, como é que perdeu para Marrocos? Qual é a final do Mundial de Sub-20? Marrocos e Argentina. Marrocos já tinha disputado uma Copa no México em 70. E eu lembro que em 72 o Curitiba fez a grande viagem. Então, ganhamos o jogo 3-1, mas eu via Deus jogando, eu falei, esses caras, a coisa vai dar certo aqui. E todo mundo, e todos ligados à França, e todos eles foram para a França. Então os caras acham que tá lá foi acidente, tá ali, eles estão jogando na Europa, Zé, como você falou. Então não foi acidente, é porque o Marrocos tem mais time que o Brasil. E a Argentina, vou te dizer uma coisa, hein, uma garotada boa de bola, e se ganhar do Marrocos, vai conseguir o heptacampeonato do Mundial, enquanto o Brasil ganhou só 3. Enquanto a gente dá um descanso em seleção, tem o Atletiba aí, hein? Bicudo, como é que você tá? Tá tudo bem? Quanto tempo a gente não falar com o Bicudo, hein? Hidalgo. Pertinho dos fatos, sociais, mergulhado nos acontecimentos. Árbitro. Era difícil também, a diretoria. Quem perde reclama. Você passou por tudo isso, pode falar um momento. Deixa de lado a tua competência, o teu trabalho. Vamos para um momento que tem até VAR, que não é do seu tempo. Como é que é isso? Fala. Capitão, prazer em encontrá-lo aqui, você, o José Domingos, Edemar Aruzek e o Carlos Mion. Para mim é uma alegria extraordinária. Prazer nosso também. E muito obrigado pelo convite. O problema é que árbitro, eu fui apitar um jogo da extinta Liga de Futebol dos Minérios, e o nome da pessoa que eu vou falar, todos os senhores sabem quem é. In memoriam, Rubens Maranhão. Sim. E ele disse, você apitou o segundo quadro. Eu fui escalado pelo jornalista, também em memória, Leônidas Dias, para apitar Tanguá e Combate a Barreirinha na extinta Liga do Minérios, que o Zé conheceu e conhece muito bem. Claro. Bom,
O Maranhão disse: você errou assim, assado, frito e cozido. Você tem dom, você tem talento, mas sobretudo você tem que se sentir vocacionado. A arbitragem não é profissão. A arbitragem é quase igual médico, polícia, é um sacerdócio. E pode falhar. E não pode falhar. E não pode falhar porque dom, vai né? ser o mundo contra Perfeito. você. Então o que eu observo na arbitragem atual, criou-se a arbitragem como profissão. Tem árbitro que não trabalha, vive exclusivamente de arbitragem. Não se cuida, não se prepara. E não é vocacionado para o Perfeito, métier muito bom, do muito apito. bom. E se você não for vocacionado, que eu entendo que é a principal qualidade, os grandes analistas, psicólogos e tantos CEOs, eles fazem uma avaliação quando vão contratar o cidadão, independente da atividade que ele vai exercer, se ele tem vocação, ele é vocacionado. É aquilo que ele pode fazer, é aquilo que eles vão dar a ele, se ele pode fazer. E na arbitragem está assim. Tal qual o futebol, eu diria para você, nós não temos instrutores internacionais nem nacional. Os nossos instrutores, refazendo, os nossos instrutores são nacionais. Eles não interagem com ninguém a não ser com a Conmebol. Nós temos que trazer o pessoal da Inglaterra, da Itália, da França, a fazer Uma aula conexão, geral aí. conectar com esse povo, trazer, por exemplo, Howard Webb, árbitro da final da Copa do Mundo de 2010, na Espanha, na África do Sul, entre Espanha e Holanda. Depois foi para os Estados Unidos. O que ele fez? Implantou o VAR lá na MLS. Depois, o Mike Haller, que foi um dos melhores árbitros do futebol inglês, estava desgastado no comando da Premier League. A Premier League trouxe ele de lá, pagou a multa rescisória, e a primeira coisa que ele foi mexer, Howard Webb, foi mexer no VAR. O Colina também, né? O Colina está na FIFA. É. E aí ele foi mexer no VAR e fez 7 alterações, porque havia muita reclamação dos clubes e dos diretores da Premier League e dos anunciantes que estavam reclamando, parou pelo menos agora, de que o jogo ficava muito tempo parado. Os médicos dizendo que o jogador fica 3, 4 minutos. A circulação sanguínea, a capacidade vascular do atleta, os músculos, os tecidos, as fibras, os ossos. Há um estudo científico dizendo que mais que 1 minuto, 2 minutos, quando começa o futebol de volta, o jogador corre o risco até de morrer. E aqui fica 4, 5, 6, 7, 8 minutos parado. Bicudo, sobre a arbitragem, se me permite, capitão, você não acha que os atuais árbitros fazem muita resenha com o jogador? Conversa demais. A FIFA diz que o árbitro conversa somente o necessário. Exato. A sua função... Fazem rodinha. Como é que você vê isso aí? O jogador hoje pede cartão, né? Pede cartão. A FIFA diz que o Tá tudo árbitro errado. só fala, está lá no livro Regras do Jogo da FIFA e da International Board. O árbitro fala somente o necessário. Vale, Ademar. E só um pouquinho. E os principais instrumentos para o árbitro no campo de jogo? O olhar, os gestos, os cartões e o silvo do apito. Só. A fala deve ser, de preferência, a última ação do árbitro. Porque quando o árbitro trila o apito, há um estudo, inclusive da própria FIFA, com menos intensidade, com maior intensidade. E com maior intensidade, dependendo da posição que ele se encontra, ele vê uma falta violenta, ele trila o apito, o silvo do apito é altamente estridente, para o jogador sentir que a coisa vai pesar e vai receber um cartão amarelo ou vermelho, ou que não deve mais fazer aquilo que ele fez. Ademar. Deveria ser assim, mas será que o jogador sabe que é isso? Ainda dá um tapinha nas costas do árbitro. Mas não é essa, educação mas não é essa a também. colocação. Você fala-se muito em profissionalizar os árbitros. A maioria, como você citou, vive das arbitragens. Para mim, acho que não vai resolver absolutamente nada. Não resolve porque tem um problema. Você tem 600 árbitros. E aí eu te pergunto, a carreira do árbitro vai até 45 e para. Quem é que vai aposentar árbitro? E quem é que vai pagar os encargos Quem vai sociais? bancar? PIS, COFINS, multa de CBF, 40%. Você me instiga Federação. a uma pergunta. Você não tinha VAR, mas que você estivesse na ativa com VAR. Eu ia para a FIFA. Qual seria o teu comportamento? Porque me dá a impressão que o árbitro ele joga para quebrar lá com o VAR e ele sai da reta. Eu ia controlar Como é que é isso? Eu ia controlar o meu ímpeto e iria para a FIFA. Pitaria de costas. Eu peguei um jogo Matsubara em Londrina, um jogo decisivo, para ver quem entrava no quadrangular. E o Londrina ganhou de 5-2 do Matsubara, e o Neto, comentarista da Rede Jogava Bandeirante no de Televisão. Matsubara. Jogava. Isso. Meia boca. E aí
E aí o Neto veio e disse, olha aqui, seu isso, seu aquilo, seu FDP e assim por diante. Eu falei, você não fala mais isso aí. Você cuspiu no rosto do José Aparecido no clássico Palmeiras acho que o Palmeiras e São Paulo jogavam no Palmeiras. Se você fizer isso aqui, nós vamos cebolhar os dois no campo. Se você fizer isso comigo aqui, nós vamos cebolhar aqui no Estado do Café. Na primeira falta, eu vou tolerar pelo teu nome e pelo seu Matsubara que pediu encarecidamente que eu tivesse um pouco de paciência com você. Mas acabou minha paciência com você. Isso está no YouTube, se os senhores procurar, qualquer pessoa que estiver vendo o programa. O VAR? Só um pouquinho. Eu marquei uma falta, ele reclamou. A seguir foi penal, o Alaor, centroavante, lembra do Alaor? Foi artilheiro do Campeonato Paranaense. O Alaor foi derrubado violentamente a área, eu marquei. Esse FDP, vagabundo. Eu fui lá e dei vermelho. Ele disse, você está me dando vermelho? Vou dar vermelho. Não tinha VAR, não tinha nada. Hoje talvez seria suspenso. Eu disse, você está expulso. Ele disse, eu vou te dar uma porrada. Antes que ele me desse uma porrada, uma linguagem chula, eu dei 2 socos e um pontapé por baixo nele. E chamei o seu Matsubara, que estava no gol de entrada do estádio do Café, e disse, leva esse cara embora, senão eu vou pedir para prender esse vagabundo. Uma linguagem chula, um tanto chula. A arbitragem era complicada assim. Não, nós éramos respeitados. Não, claro. Era respeitado. Agora, com o VAR, criaram o VAR, mas a função do VAR no futebol brasileiro foi desvirtuada. Corrigir. Há uma avacalhação, o VAR não tem essa função. O que você entende o VAR hoje? O VAR veio. O VAR é a muleta do Só me deixa concluir. O VAR veio para auxiliar o árbitro a enxergar, depois de 3 ou 4 cientistas oftalmologistas levaram um estudo para a FIFA mostrando que o ser humano, ou o olho humano, como queiram, não consegue captar mais de 3 ou 4 movimentos simultaneamente. Isso foi a criação do VAR. E houve um desvirtuamento e há inúmeros interesses e o futebol brasileiro lançou de maneira assodada. Autodidata, hein? O VAR, lançou o VAR em 2018, nas quartas de final do campeonato da Copa do Brasil, sem fazer teste. A FIFA fez 800 testes. A Primeira Liga fez 62 testes e usou a Copa Carabao, uma espécie de Copa do Brasil. A UEFA ficou 2 anos e 4 meses não testando. Entra assim no mercado sem no Sub-17, Sub-19 e Sub-21 europeu. No campeonato feminino. Peraí, aqui no Brasil os caras fizeram meia dúzia de testes. Foi lá, o principal teste foi lá. E eles pagam até na decisão do campeonato pernambucano. Me dá a impressão que os árbitros eles fazem a ginástica, vão em qualquer modo de falar, eles vão aí no preparo físico, eles pagam. Eu acho que a arbitragem precisa melhorar muita coisa. Você sabe a última vergonha que aconteceu com a arbitragem brasileira? Um árbitro que depois ele está pré-selecionado para a FIFA, para o Mundial dos Estados Unidos, no Canadá e no México, foi convidado para fazer um curso na UEFA, União Europeia Futebol Society, é isso, né, meu? Exato. Mas antes ele tinha que fazer um teste por inglês. Está pré-selecionado para a FIFA, para ir para a Copa do Mundo. Esse árbitro, eu não vou tocar no seu nome por respeito a ele, sua família, sua carreira e assim por diante. Então, liga de lá a secretária de Roberto Rossetti, que é o presidente do comitê de arbitragem da UEFA. E foi o coordenador do VAR das 2 últimas Copas do Mundo, italiano, árbitro. E liga a secretária do Roberto Rossetti e pergunta, você está preparado? E começou a perguntar a linguagem do futebol. Não é saber inglês fluentemente. A linguagem do futebol é em inglês, aquilo que a FIFA quer. Foi reprovado. De 10 perguntas, acertou uma. Eu vou fazer depois uma pergunta, vai pensando. Qual é o preparo dos nossos árbitros e o apoio que se tem ou não da Federação? Respondo já para você, cada um cuida de si. Muito bem. Olha, não vamos esquecer agora, eu estou aqui esperando para entrar nesse atletismo. Me deixe concluir aqui, Hidalgo. Pois não. Nós temos um rapaz aqui no Paraná chamado Lucas Casagrande. Pois é, eu vi ele jogar aqui, nós defendemos aqui. Um garoto, um guri bom. Mas você tem que orientar, você tem que orientar, você tem que preparar o cidadão. Perfeito. Como é que você vai entregar uma pistola para um cidadão ser policial e fazer uma abordagem? O Zé fez programa policial há muitos anos. Quantos erros teve nas abordagens policiais ao longo da minha trajetória de 43 anos?
Quantos amigos eu vi morrer, eu soube que morreram por quê? Não estavam devidamente qualificados, preparados. Não é fazer o curso e soltar o cidadão na arena e que se cuide com os leões, não é. Você tem que preparar, requalificar. E o que é requalificar? É como se você nunca tivesse saído da escola. Atualizar sempre, né? Deixa eu só Sempre. fazer uma colocação completando a questão da arbitragem, Bicudo. Você acha que o VAR vai resolver algum dia a questão da arbitragem, não? Ele não resolve onde não há investimento no homem, ele não resolve onde os caras têm a cara de pau de colocar 6, 8 câmeras, quando é sabido, o capitão Hidalgo Mion, e respondendo lá, o narrador de 5 Copas, Edemar Anuzek, para funcionar o VAR, tem que ter no mínimo 16 câmeras. Teve um jogo no Couto Pereira em que um árbitro apitou. Perfeito. Aí que eu iria entrar. Orientação perfeita. Fala, Zé. Não, só me deixa contar. Sim. Fotógrafo que todos os senhores conhecem, mas também por questão de respeito ao profissional não vou contar, mas ele contou para mim. O árbitro marcou um penal. E ele foi pro VAR 1 minuto, 2 minutos, 3 minutos, não tinha as imagens, 4 minutos, e esse fotógrafo fazendo as imagens ali. Tá. Quando ele viu que não vinha, ele foi lá para a grande área e o pênalti era contra o Curitiba. Marcou o pênalti contra o Curitiba. 1 minuto depois, eles ficam com a mão no ouvido. Às vezes aquele aparelho que você vê aqui no braço do árbitro e aqui no ouvido não funciona. 1 minuto depois que ele já estava convencido, havia convencido o goleiro do Curitiba, havia conversado com todo mundo, estava tudo certo, tudo bonitinho. O VAR disse para ele: agora pode ir lá que eu tenho as imagens. Aí ele perguntou ao árbitro quantas câmeras tinham. 5 câmeras. Meu Deus. Bom, É este o detalhe do VAR no Brasil. Na Europa, o VAR funciona rapidamente. Não atrapalha E não o jogo tem petit comité. nos vários aspectos. Mas até também tem problemas, até Zé. médico. Mas também tem critério problemas. lá. Eles Tem acabaram, problema. eles acabaram. Eles chamam Tem problemas, na mas hora são muito menores. precisa. sim. Lá não ficam. Esses dias houve 8 minutos de paralisação num jogo para uma decisão de VAR. Nós estamos muito atrasados tecnicamente no VAR. um tem Não receio querem do Zé. investir. Não é receio. Mas aí entra no que o Não Bicudo é, de cima tem que fazer investimento, não gostam pô. de gastar dinheiro. A CBF só quer saber de dinheiro para ela. Arrecadar. Mais e mais. Só quer arrecadar. Zé, ela Zé. não investe para a Mas melhoria é do isso futebol que o- brasileiro. o Sabe A quanto, verdade é sabe essa. quanto O custa Bicudo cada tá câmera falando- do VAR? 50 mil reais. Então, o Bicudo está falando exatamente isso. Porque por que precisa 16 câmeras? Por brincadeira? Não. Ela funciona Por causa do ângulo. porque aí você vai ter todos os ângulos Exatamente. imagináveis. Aqui, Ah, nós estamos agora com quantas 5 câmeras. aqui, hein? Olha aqui, ó. Aqui pra nós temos pra- 8. Só aqui já tem um Nós monte. temos 8. Aí eu aqui. soube que a CBF não revela o número de câmeras. Por que não torna público? Seja a segunda divisão. Aí coloca no Porque campeonato ela A, campeonato quer se B, não esconder funciona. e ganhar dinheiro. Bicudo, Esse é o grande problema do futebol sabe brasileiro. onde surgiu o VAR para nós? Na Copa de Joanesburgo, o jogador inglês chama Lampard. Chutou uma bola a A 137 bola bateu quilômetros. na trave e entrou. Aqui eu 45 disse, entrou. centímetros. Entrou E o ali. árbitro não e nem bandeirinha. Uma reunião no dia seguinte levaram José Blatter. E lá ficou condicionado que daria o início à questão de um apoio com esse sistema Então deixa eu te dizer. de VAR. Aconteceu em 2010. E nós estamos falando do VAR e até agora não deu certo. Pô. Zé, Como é que é isso? Dá licença. Impedimento semiautomático. Esse eu gosto. Em agosto do ano passado, teve um seminário de arbitragem em Santa Catarina. Arnaldo César Coelho, Ana Paula de Oliveira e Jorge Larrionda, o árbitro do jogo Alemanha e Inglaterra. Perguntei para ele: professor, o que houve naquele jogo? Ele disse: naquele jogo eu não tinha condição e minha assistente Maurício Espinosa também não tinha. Onde está Espinosa? Espinosa está trabalhando em El Uruguai. Na Comebol, depois daquele problema, deixaram ele de lado, como vocês falam no Brasil. Eu disse: qual foi a sua visão? Ele disse: minha visão que a pelota não entrou. Tá, e o que o senhor achou depois das medidas? Criaram a bola com chip e criaram um relógio. E quando a bola ultrapassasse totalmente a linha de meta, o árbitro recebia como se fosse um telefone, um vibracal. Bom, não teve jeito. Colocaram 4 árbitros, aliás, 6 árbitros em campo. O árbitro, os 2 assistentes, o 4º árbitro e um bandeira, um árbitro auxiliar, não sei se vocês lembram disso, Atrás do cada gol. atrás dos gols. Também não teve jeito. Aí saiu o Blatter
E aí veio a questão do árbitro de vídeo, onde foi estudado. Foram feitos 800 testes em diferentes categorias do futebol mundial. E aí a FIFA implantou. Com a seguinte filosofia. VAR, 2 pontos. Mínima filosofia. Não. Mínima interferência. Só em caso extremo. Olha aqui, ó. Máximo benefício, dá licença. Em 2011, eu estava comentando pela Sport TV uma partida São Paulo e Bragantino em Bragança Paulista. O árbitro marcou um pênalti. Aquele jogador que atua aqui no Atlético, que jogou no São Paulo depois, como é que era o nome dele? O meio-campista. Ele foi para a jogada, o goleiro do Bragantino saiu na jogada, caiu o jogador do São Paulo, o árbitro marcou pênalti. E o locutor perguntou: o que você achou, Edemar? Eu falei: não foi pênalti. E eu estou aqui longe, o lance foi lá naquele gol lá, longe. E aí tinha uma câmera atrás do gol. E na frente, no lado da câmera, estava esse assistente de linha de fundo. Foi na cara dele, deu para ver que o jogador caiu a quase 1 metro longe do adversário, caiu sozinho. Ele marcou pênalti. Esse mesmo árbitro marcou pênalti, houve o pênalti, cobraram o pênalti e o São Paulo fez o gol. Esse mesmo árbitro, num jogo São Caetano e... não sei se era 15 de Jaú, Mirassol, um jogo desse em São Caetano do Sul. Aos 42 do segundo tempo, tinha um atacante chamado Xuxa, jogava no futebol do interior de São Paulo, que se atirou na área num lance e esse mesmo árbitro marcou um pênalti. Eu falei a mesma coisa, não foi pênalti, o cara se atirou, não houve nada. Quando terminou o jogo, veio o diretor de árbitro da Federação Paulista de Futebol, Rogério, como é que chamava? Rogério Caboclo era o presidente. Isso. Veio na cabine e falou: pá, nós já tínhamos encerrado a transmissão, eu estava tirando o paletó. Ele falou: no Zé, o que você achou? Eu falei: não foi, não foi, né? Não foi. Dia seguinte o cara estava suspenso por um mês. O árbitro, era o mesmo árbitro, suspenso por um mês e encerrou a carreira precocemente, porque realmente os erros foram tão crassos com a televisão mostrando o lance. Pô, pelo amor de Deus. Pô. Olha, Atletiba. Mas antes do Atletiba, tem mais nesse jogo do Londrina... Ele já trouxe nome aqui só um que eu pouquinho. nem lembrava, hein? Nesse Londrina e Matsubara, daí o senhor disse: o senhor não vai voltar atrás? Foi o Matsubara. Eu falei: não volto não. Ele está expulso, então nós vamos tirar ele. Mas não tem como dar um amarelo? Eu falei: de jeito nenhum, está expulso. Mas eu vou jogar com um jogador a menos. Pergunta se um jogador do Londrina, do Matsubara, veio para cima de mim depois dessa expulsão. Hoje eles batem. Bom, Papo. Atletiba Nós 360, capitão, com vamos 135 vitórias, 138 vitórias do Coritiba, que marcou nessas partidas 513 gols, média de 1,43 por partida. O Atlético ganhou 115 jogos, marcou 460 gols, média de 1,28. E tivemos 106 empates na história, que começou em 1924, quando o Coritiba ganhou do Atlético por meia dúzia de gols a 3. Nós estamos chegando nesse clássico, então uma efervescência pela Pra mim, necessidade... o Atletiba do século, hein, capitão? Pela necessidade... O Zé falou mais do Atlético, também do Coritiba, mas é claro, em números o Atlético. Claro. Que agora é bomba relógio. Faltava 8, agora já é 7, é 6, aí não tem mais para construir. Me permite fazer um adendo e enaltecer o que você falou dias passados aqui, tem dito seguidamente, que a partir de uma determinada rodada, você disse: daqui para frente, nenhuma equipe vai alcançar 50, 12 pontos. 50%. Vai fazer 50%. Se realmente se comprovar isto, o Atlético Paranaense, ele não pode perder um ponto está sequer. Fora. E realmente esta sua previsão, observando os resultados, a tabela de classificação, os jogos a acontecer, ela está realmente correspondendo com a realidade. Ele vai precisar ganhar 14 pontos em 15 jogos. Olha só, 6 jogos são 18 pontos. Agora, filho, é 9, 8. E aqueles que estão embaixo, só com 50 que vai chegar. Esquece lá embaixo. E o problema do Atlético não é só ganhar. Tem que ver que tem gente à frente dele. Por falar em ganhar... Hoje tem tem 6 times à frente do Atlético. E se o Atlético empatar, corre o risco de ficar com 7 ou 8. Por falar nisso, tem a imagem aí, Romualdo? Vamos lá. O que aconteceu com o Atlético e Avaí, gente? Já para começar, né? Olha lá.
Tá correndo aí, vocês estão melhor acompanhando. O Atlético, Hidalgo, jogou melhor, foi mais time, teve mais presença. O goleiro fez ótimas defesas. O César- Atlético não teve competência de chegar às redes. O A verdade é essa. César, o César, pelo SofaScore, recebeu nota 8,4 como melhor jogador da partida. E realmente ele fez 3 defesas excelentes. Eu só O não Atlético considero. não jogou mal. O problema, Zé, nós vínhamos no carro conversando, eu e o Zé TV junto. Eu não consigo entender erros básicos no futebol. O gol do Avaí foi um belíssimo gol. Belo, belo. Mas o cruzamento, quando passaram a bola para o Falha. jogador Ele do saiu Avaí. na frente, né? Saiu na frente do Saiu na placar, frente. né? O jogador do Avaí, capitão, 22 na minutos. entrada da área não tinha um jogador marcando. Ele dominou, olhou. Poxa, olha lá. Não tinha todo mundo dentro da área, jogadores do Ninguém Atlético. atacou. Você sempre tem que ter alguém para a segunda bola ou então para bloquear a entrada O da Atlético área. empatou no segundo tempo. No Só segundo tempo. aos 5 minutos, com o centroavante Viveiros, que estava Deu um sem belo jogo, drible. não tinha marcado gols na baixada, ele cobrou um pênalti, Pênalti, cobrou bem. claro, né? claro, E claro. claro, o pênalti bem marcado. E se imaginava ali que o Atlético iria ganhar o jogo. O Atlético apertou, Esse jogo- merecia o melhor resultado. Esse jogo era mas, pra ganhar, né, Zé? Era para ganhar, tinha de Agora ganhar. o Atlético tem 49. Eficiência. Veja só, 49. Hidalgo, você foi treinado por um dos maiores treinadores que o futebol mundial conheceu, Elba de Padua Lima, ele peão Tim. E aquele timaço que vocês tinham, Jairo Hermes, Oberdan, Cláudio Nilo, Hidalgo e Negreiros, Leocádio, Abatiá, Paquito, Krieger, Zé Roberto, Reinaldo, aquele baita time que vocês tinham. E esse time massacrou o Palmeiras aqui e perdeu de 1-0. E aí alguém disse pro Tim no final do jogo, se não me falha a memória, foi o repórter Mário Henrique. O Curitiba está jogando todos os jogos de maneira extraordinária, domina o jogo, cria mais situações de gol, bola na trave. O que está acontecendo, Tim? Eu acho que eu vou falar com essa turma aí para parar de jogar. Eles estão jogando muito, muito bonito. Como é que é? Mais ou menos assim o Tim falou. Como assim? Nós não podemos dominar o jogo, criar tantas situações de gol e terminar o jogo o Curitiba ser derrotado. Eu prefiro que o Curitiba jogue mal e ganhe. Foi o que aconteceu com o Atlético, só. exatamente isso. É o que eu falo, não existe justiça em futebol nem merecimento, existe eficiência. Competência. Competência com eficiência. Que você, para ter eficiência, precisa da competência. Né? Agora, faltam. Recentemente, num jogo que o Curitiba ganhou, acho que 2-0, o Curitiba não jogou absolutamente nada. E ganhou. E ganhou o jogo. Mas foi Em eficiente. outros jogos do Curitiba jogou bem e pisou no tomate. Agora- Então está certíssima a observação do Bicudo, relembrando o nosso professor querido Elba de Padua Lima. Tem que jogar para ganhar, não adianta jogar bem, não adianta você ter 90% de posse de bola, o outro ter 10 e o outro fazer 1, 2 gols e ganhar o jogo. Isso é estatística, o jogo também não. Não adianta nada. O Curitiba perdeu em Cuiabá, olha o clássico que nós vamos pegar. Mas jogou mal lá em Cuiabá. Jogou né? mal, não jogou bem. Jogou muito mal. O Moza disse que está feliz, não sei, deve estar com os caras todos na mão. E o Atlético empatou em casa com o Avaí. A situação é o seguinte: Curitiba tem 56 pontos. Curitiba está como dentro, na diria minha opinião. O Durval, Não, o Curitiba está dentro. como diria o Durval Leão, ele sacaneava, né? Ele fala, Inadmissível. inadmitível. Não, ele falava brincando. Eu esqueci até como é que ele falava. É verdade. Você não pode imaginar. Bicudo assopra aqui do lado que o Curitiba está dentro. Também concordo. É, Eu de acho que o 18 Novo Horizontino pontos. também, Não, depois desse último resultado, o foi Novo embora. De Horizontino 18 pontos está ganha com o caminho sete. aberto. Esses Curitiba. times, viu, Edemar? Eles perderam os últimos. O Chapecoense estava voando, perdeu 4 e ficou. Seguida. Novo Horizontino, num momento delicado. Sim, mas tem espaço para recuperar e eles estão recuperando. Exatamente. O Atlético veio mal, recuperou antes do tempo. Agora tem que dar outra balada disso daí. Então, Essa deu- e o ganhou Curitiba, como você diz, ele sempre esteve lá. Nunca foi lá em Sempre, cima, nunca lá embaixo. Sempre entre os primeiros 4 Agora, o jogo que Só ficou fora em 4 rodadas do Vou dizer G4. o jogo. O Estádio. Atlético ganhou 7 partidas seguidas, E um empate. aí perdeu 2 jogos em seguida e empatou um terceiro jogo na sequência, que foi contra o Avaí. É claro que a situação do Atlético é bem essa que nós estamos analisando aqui, uma situação muito delicada. Eu diria que, eu tenho falado que esse vai e vem da Série A e da Série B
É verdadeiro samba do crioulo doido, né? Sobe e desce, um dia tá em A segundo. dança das cadeiras, como diz Dança o das Hidalgo. cadeiras. Olha, Mas Demar. o jogo do próximo domingo, se o Atlético perder esse jogo, pode esquecer. Ah, não tenho dúvida. Se empatar também. Também. Empate, olha, Fica muito difícil. 49, Porque aí ficam pode até faltando ganhar o 5 jogo. jogos. Deixa eu ter um argumentário, é 50. interessante esse detalhe do empate. O Mion há pouco já abordou isso e é importante. Se o Atlético empatar esse jogo, daí Tem o que 5 tem de jogos. acontecer, Mion? Ele vai para 50 pontos. É o que tá? todos têm. Capitão, hoje 63 pontos é 99% de chance de classificar. 62. Não, meu peraí. número é 62. Concluindo, 62 é 95. Então, Mas, para matemática, tem que ser 63. Matemática. Mas olha, você... Aí Deixa ele concluir. Aí o Atlético, se ele empatar, ele vai subir para 50 pontos, certo? Faltam 5 jogos. 5 jogos, Que você 15. acha? 15. Daí ele tem que ganhar quanto? 13, 14 pontos. Chega Como é assim, que vai como vai ganhar de acontecer 15? E os outros? 13, Tem gente que 14. está nos ouvindo chega- e fala assim: espera, tá, o Atlético 13. E os outros? Os outros vão ganhar pontinho Não, da porque aí eu brincadeira. sei. Mas os outros estão Como com disse- 54 pontos, como disse 52, o Mion. 53. Como disse o Mion, chega a 50, mas teria ainda à frente dele o Remo com 51, Chapecoense com 51, Goiás com 52, Novo Horizontino 53, Exato. Criciúma 53 e o Coritiba com 56, no caso 57 seria. Não é fácil. Isso sem a rodada e contando que o Atlético empate, né? Exato. Empate. Exatamente. Porque se Exatamente. ele perder, Não, então empate- daí não, liquidou. empate agora é prejudicial. Ele tem que ganhar. O tem que Atlético ganhar. chegou num momento que Tem que agora, ganhar. Zé, agora é uma como você diz, Zé, se o Curitiba perder, mas ele tem 56 pontos. É. Tem 2, 3 jogos em casa a mais e tchau, né? Mas mesmo assim a gente Se ele ganhar, capitão, daí de 15 ele tem que ganhar 11. Aí é palpável. Mas mesmo assim é uma tarefa danada. De 15 ganhar 11 não é fácil. Público- Mas é palpável. Dá para você dizer assim, olha, se caprichar, pode chegar lá. público fantástico. Esse jogo vai ter um público Vai lotar. fantástico. 35, 37 mil pessoas. Vai Deve ser, lotar acho, o estádio deve e- ser o maior. 35 mil já tinha ontem. Então vai dar 37, Já, 38. 30, vai ser o jogo. De arrepiar, né, Zé? E arrepiar, não tenha E dúvida. nós estamos em dúvida quem vai ganhar. Você vê que ponto. Pergunta, quem é que vai apitar Vai esse ser o jogo? divisor de águas Deve do ser campeonato. não sei, mas eu vou apostar no. Daronco? Não Daronco, outro que tem apitado aí a Série B. Rafael Klaus? Rafael, Ele apitou no primeiro turno lá na Arena. ele apitou, foi 1-0 pro Curitiba. Mas já apitou lá. E Já ele- apitou, eu acho que eles é não ele vão ou o Daronco? repetir. Vem o Daronco ou vem o Wilton Sampaio, penso Não, eu. não gosto. O resto do Daronco tá Quem pitando. você Todos os opina, jogos importantes, o Bicudo? Daronco Você que tá é- pitando. né? Esse árbitro tem que ser bom, O hein? Klein? Para não atrapalhar Eu nada. coloco- Deixa a opinião do Picudo, vamos ver aí. Eu colocaria Alex Stefanos. Na minha opinião, a revelação do Campeonato Brasileiro está muito bem. Apita com muita calma, com muita paciência, com muito Verdade. equilíbrio. E ou ele, ou o Davi Lacerda, que hoje apita Grêmio e São Paulo no Olímpico. Que é outra revelação. Não Porque adianta o pôr esses árbitro caras com nesse nome, vem jogo- aí, você borram todos. Você imaginou, o Atletiba nós já temos aqui numa Série B. E vem empanar aí um clássico desse para todo o Brasil acompanhar como estaria a dupla Atletiba. E aí tem aqueles problemas de arbitragem, gente. Pô, tira até vontade de vir aqui fazer o programa. Pô, Agora, Hidalgo. Brigaram por nada e um árbitro ruim. A gente tem que ver isso daí, Hidalgo. antecipar. O Edemar e o Zé Domingos foram tanto contundentes na questão do VAR e CBF. Quem é que é o grande prejudicado sem um número maior de câmeras do VAR, quando ele não está na sua operacionalidade mínima, que é 16, considerada boa? São os clubes. Por que os clubes não gritam? Por que os clubes não Mas o exigem? Zé falou, ninguém quer investir nada. Não, mas aí a CBF ficam não vai- reclamando Não no investe, os campo. clubes, Aí querem. Os clubes Você calam? ficam muito quietos. É uma coisa E depende impressionante. do clube que estão quebrando. Falando nisso, capitão, Agora, viu? sabe, só uma curiosidade aleatória e preocupante. O tradicional São Lourenço da Argentina, capitão, deve 28 milhões de reais. Mas na Tá? Argentina. Não, mas peraí.
Ele tem até segunda-feira para pagar, senão será decretada a falência e o clube vai Qual é o fechar. nome? Diga aí. O São Lourenço. São Lourenço del Mar. Que é o nome Inclusive do do clube nosso Papa antigo Francisco. Papa. Agora, né? Hidalgo, amigo. É já E o Corinthians ponto que e o está Corinthians- chegando. E o Corinthians Corinthians é um bi. que deve 2 Mas pra bilhões você e ver 700 milhões. a diferença de cultura. E foi condenado na bronca do Você vê, Ramon por Dias para 28 indenizar o pai. milhões o São Lourenço vai fechar as portas se não E a pagar Argentina com a dificuldade financeira. até segunda-feira. Agora Hidalgo, eu quero falar um assunto Zé, local. só Há um pouco minutinho, Zé. o Bicudo lembrava aqui de Londrina e Matsubara, tempos idos que ele apitou. Nós queremos aplaudir o Londrina. Londrina está de volta à Série B. Série O Londrina decide o título da Série B contra a também tradicional, que está de volta, Associação Atlética Ponte Preta. Grande Primeiro jogo em Londrina, No Vitor agora, Hugo Gonçalves. deste domingo. E Sábado, daí, no sábado melhor. E daí o jogo seguinte lá em Campinas. Mas o importante é que o Londrina está de volta, o Operário deve se manter e nós teremos 2 representantes, porque estou ainda com todas as dificuldades acreditando que o Atlético suba e o Coritiba também. Você lembra que no último programa nós valorizamos a direção do Londrina por ter voltado ao VGD. Vocês lembram que eu falei? Sim, sim. Vitorino E vai Gonçalves continuar, Dias. capitão. Não dá mais para jogar lá, não é aqui, no Fortim. Não, Aí cresceu e subiu. Eu tenho uma informação que me foi passada na minha live pelo Reinaldo Furlan, na última segunda-feira. O Londrina, o estádio vai ser ampliado para o Londrina jogar a Série B do Campeonato Brasileiro. que tem que Vai ter uma 10 mil capacidade- espectadores, senão Hoje não pode. tem 8 É o mil mínimo. lugares e vai passar para 15, ou talvez até O 20. estádio, eles vão levantar o VGD. É. Para ser campeão, o Bicudo estava nessa vida aí também, tinha que jogar lá e ganhar. Curitiba ia para o interior, mas olha, era uma pressão naquele campo. Nossa. E o Curitiba sempre chegava com grandes jogadores. Eu optei no VGD. Querendo fazer uma observação quando eu entrei aqui. E, lembra o que você... Lembro, eu apitei 4 atletivas. O Zé viu, o Mion viu. Enfrentei todo mundo. Piekarski, O polonês. lá. Andrei, Paulo Rink, Oséias, Ademir Alcântara, o Alex, toda essa turma. Mas, E, Bicudo, e levava no de teu um tempo- jeito ou de outro, eu levava. No teu tempo os caras não chegavam perto de você. Aí que tá a diferença. Hoje o jogador chega, dá de dedo, empurra. Nosso tempo nós éramos dá, amigos. Dá lá tapinha de- no ombro do Bicudo árbitro. andava- Intervalo de demais, jogo. que jogam a todo Ô, Mion, momento, né? Mion, o Bicudo andava com 38 lá, escondido. Não, é a questão de Eles colocar. jogavam- Ele só eles olhava jogam e no fazia campo o a todo sinal pro momento camarada, ele ficava Metia 1 pra- metro. Olha, E não era só o eu Bicudo. vou contar vários rapidinho aqui o que eu árbitros contei assim. pro Hidalgo ontem Rubens lá. Maranhão, alguém peitava Não o Rubens peitava. Maranhão? Contei pro Hidalgo. Me chamaram na federação e disse o José Augusto Pratudo, secretário, é para você vir aqui na federação. Cheguei lá, um cidadão em memória, e nome de pessoa morta a gente não mexe. Chegou para mim e disse, você vai ser árbitro reserva no domingo do Atlético e Paranavaí. Eu disse, no domingo? Pô, mas Atlético e Paranavaí? Você quer continuar trabalhando na federação? Mas você tem uma missão. Treinador do Atlético Paranaense, Emerson Leão. Esse cara está defecando, linguagem do diretor da época que já não está mais entre nós. Está deitando e rolando em cima dos quartos árbitros. E aquele tempo era árbitro reserva. E ninguém, todo mundo tem medo do Leão. Então vai embora numa boa, numa legal, depois eu te retorno. Eu estava apitando, ele me pôs como árbitro reserva. Eu pensei, eu vou expulsar o Emerson Leão, e quem acompanhou sabe o que eu estou dizendo. O Emerson Leão não sentava no banco de reserva, ele Não. sentava numa cadeira à beira do campo, confere? Exatamente isso. Eu fui no vestiário pegar o nome dos jogadores com o representante e disse, eu precisava falar com o senhor, Esse jogo foi na Baixada ou no Pinheirão? na Baixada. Eu precisava falar com o senhor. Ele disse, comigo? Quem é você? Eu falei, eu sou árbitro reserva. Mas e daí? Digo, eu vim aqui para lhe dizer que sou seu fã, sou um admirador do seu futebol, da sua carreira, onde o senhor começou em Ribeirão Preto, o senhor jogou para Patita, 3 ou 4 Copas, todo esse negócio. Agora, só vou pedir, o senhor tem um pouco de respeito comigo, você é o árbitro reserva, e eu não quero pedir para o árbitro expulsar o senhor. E a sua história
como homem, como profissional e como treinador, não permite que o senhor entre em atrito todos os jogos com o árbitro reserva. O Leão disse, mas e a cadeira? A cadeira o senhor pode sentar. E quietinho. Me chamaram na segunda-feira na federação, contei essa história, por que o Leão Bom, não foi expulso. Vamos finalizar, não é, meu caro Romauro? Beleza. Zé, dá o resultado aí. Não. Longe disso, eu nunca fui de dar palpite. Se eu soubesse, se eu acertasse palpites, eu estaria milionário, não ganharia na Mega Sena. Claro. Mas é um jogo dificílimo, é um jogo... Olha, eu acho que vou com a maioria que está falando em empate. Lamentavelmente, eu acho que o caminho aberto na proporção do jogo, da dificuldade das equipes, é um jogo e não é o melhor empate, resultado? não é? Hein? É o mais cômodo. Mas vai cômodo para o atrapalhar. Atlético, para o Coritiba. Para o Coritiba é mais cômodo. Para o Atlético, o que eu falei há pouco aqui, é desastre. Teremos um dos melhores ataques da Série B contra a melhor defesa da Série B. Isso Exato, já mostra que é um jogo muito equilibrado. Como diria, né? Eu também acho que um empatezinho, não querendo ficar em cima do muro, mas eu acho que 2-1 pro Atlético. O jogo é complicado. 2-1 pro Atlético, 2 gols de Viveiros. Olha lá. É. Pode ser. E aí, futebol uma Quando o caixinha de árbitro surpresa. Não, falou 2 gols do Coutinho, né? Você diz o Até resultado. a final do jogo eu vou falar quem eu acho que vai ganhar. Mas Ninguém. eu acho que o Zé tem razão. É jogo para empate. Eu só quero Diante das circunstâncias. Curitiba não vai Qual é querer a minha perder torcida? jogando em casa. O Atlético tem a necessidade e a responsabilidade de vencer. É um jogo mais... Vai ser um jogo trancado, né? Vai Não ser. tenho dúvida Não, disso. é Para parte o futebol tática. do Paraná seria bom o que o Bicudo falou. O Atlético Curitiba, ganhar. você não Porque acha, o Curitiba Mion? continua Não, mas líder. espera um pouquinho. Líder. Tem jogo e tem jogo. Certo. Você acha que o Curitiba vai para cima, a galega, em cima do Atlético? não. Ele Não não precisa ele não isso. precisa. Não precisa. O Curitiba pode administrar o jogo. Então a tática vai valer. Dois laterais, preso, tal, não sei o quê. Porque a reação natural do Atlético. O Atlético tem precisa do ataque. resultado. O Atlético tem ataque, gente. Ele não tem lá atrás, mas ele tem ataque. E ele tem que atacar. Aí que está. Porque se ele não E tem ganhar. jogadores experientes no time do Agora Atlético. melhorou lá atrás do Atlético, que você fala que não tem. Melhorou. É pena que esse Teran, o zagueiro, que é muito bom, foi expulso. E este vai ser uma falta grande no time do Atlético Paranaense. Mas está voltando o menino Derek, que é muito bom. O Aguirre está subindo de produção. Dudu e Leozinho? O Dudu deve voltar. O Atlético vem com um time muito forte. Você frente ao não acha Curitiba. que o vencedor para tirar vai ser um que adequar bem o sistema tático do jogo? Não exatamente. antes do jogo, aquele que enxerga. O que eu estou torcendo, gente, é que a imagem toda vai para o Brasil desse nosso Atletiba. É o grande clássico, não tenha nenhuma dúvida, que não aconteça nada. Extra Que bane futebol. o espetáculo. Extra futebol. Que os jogadores, principalmente, futebol. coloquem na A cabeça gente que está é aqui jogar bola. valorizando o clássico, estamos fazendo isso, aquilo, mas de repente chega domingo, quebram tudo. Aí não dá. Daí. Aí não dá para fazer futebol dessa maneira. Bicudo, muito obrigado pela sua presença. Falou de tudo aqui. Vou dizer uma coisa, hein? Pontual. Tudo bem, né? Procurei fazer aquilo que eu penso que a gente conhece, que a gente gosta. E hoje ainda, quando minha esposa veio me trazer para o trabalho, eu disse, eu já tentei sair desse tal de futebol, dessa tal de arbitragem, não tem jeito. Comecei em 79. Você curte isso. Eu vivencio. Desde menino, conheço o Bicudo garotinho. Mas foi Sempre muito gostou bom. de futebol. Está muito né? preparado para falar as coisas. Olha, foi uma sabatina com Valdir e Cláudio. Com certeza. Mignon, nossa audiência. E a minha alegria de rever toda essa gente que um dia a gente andou por aí nos por aí, ônibus, nos em carros. algum Quando o futebol nas era rodoviárias. futebol, né? Pegávamos os ônibus na rodoviária velha, depois que foi para a isso. rodoviária nova. É verdade. Maranho, apita o jogo, Saudade, Maranho. Ele tinha um apito Balila. Ele não apitava. Vamos começar. Eu falei, mas não adianta dizer que eu apito. Ele já ficava bravo. Fala, Mignon. Vamos lembrar, né? Se inscreva no canal e carca o dedo no positivo, né, Edmar? Edmar gosta o Eduardo, meu querido Eduardo, está em Recupere-se. recuperação. Um abraço. Capitão, E você dedão vai no pra jogo? você também. Positivo. Capitão, você vai no Abraço jogo? pro Dudu, espero que se recupere logo. Estamos precisando de um lateral esquerdo ou ponta esquerda, que ele jogava ali naquela posição. Tá certo, Dudu? Vamos lá, Eduardo Zé. Vieira.
panorama do Atlético, a voz positiva, vamos lá, Zé. Eu espero que realmente seja um bom jogo. Acho que tecnicamente vai ser difícil termos um espetáculo. Vai ser um jogo pegado, de muita marcação das duas equipes, especialmente o Coritiba. Para se assegurar o empate para o Curitiba é muito bom. E não pode ter expulsão, senão Não pode ter prejudica o time, expulsão. né? Nós queremos que o jogo tenha disciplina o tempo todo, os torcedores também se comportem adequadamente, que tenhamos realmente futebol. Tenhamos futebol, porque o futebol é esporte, não é briga, não é confusão, não é atrito. Acho que vai ser um belo jogo. Capitão, tomara, é pena, né? Eu fiquei com uma inveja, capitão. Eu assisti Paysandu e Remo. O Mangueirão dividido com as duas. E um golaço no final do E olha, Remo. um jogo de 3-2 e bola, jogaram bola. Você sabe que Poxa, que saudade de ver o estádio dividido, né, capitão? Por que não pode ter torcida do Curitiba? Mas para jogar com o Atlético, eles jogaram no Baenão. Sabe, chegamos ao fundo. Para jogar contra o Atlético, eles jogaram no Baenão, mas o clássico tem que jogar no Mangueirão. E até a próxima, gente. Mestre Esporte Clube chegou a vez.